Antes de a gente encerrar aqui o programa, a gente sempre tem as nossas perguntas clássicas que gostaria de perguntar. A primeira delas é se você tem algum livro que você gostaria de sugerir aos nossos espectadores. Ah, tem sim. Tem um livro muito recente da, da editora Tabla, né? A editora Tabla faz uns trabalhos interessantes de tradução, de trazer autores e autoras palestinas. E esse é um livro, é o do Mahmoud Darwish, né? Chama Diário da Tristeza Comum. E é traduzido por uma grande professora da USP, a Safa Jubran, que é uma grande tradutora do árabe para o português e do português para o árabe, né? Ela traduziu as obras do Hatum, de Milton Hatum, para o árabe. E é um trabalho de prosa do Darwish, né? O Darwish é um grande poeta palestino, mas esses são escritos dele, de reflexões dele. Então eu recomendo porque em geral o Darwish traz grandes reflexões, assim. Ele acabou virando um símbolo nacional, inclusive por meio da poesia, né? Como ele traduzia as realidades dos palestinos por meio da poesia. Sim, perfeito. E também, Arthur, você tem um filme, uma série que você gostaria também de indicar aqui nos acompanha? Eu vou indicar dois filmes, né? Um é o Adeus Tibériades, que no inglês ficou Bye Bye Tiberias. É um filme muito sensível. Eu conheci a Lina, né? A Lina Sualen é a diretora, e ela é filha da Rihanna Abbas, que é uma grande atriz palestina, famosa atriz palestina. E é um filme muito interessante. Eles são do que hoje é Israel, né? São palestinas de 48. E, e ela faz um quadro, aí tá, né? A Lina no primeiro plano e a Ria no fundo ali. E revisitam as cidades delas, as vilas, a região, e aí falam da Nakba, falam das memórias, da família, da conexão com a terra. Eu tive a oportunidade de entrevistar a Rian, ela veio ao Brasil em 2017, e ela é muito impressionante, assim, as reflexões dela, muito sensíveis, muito duras também, muito reais, assim. A Ria é uma figura incrível. E a Lina também já é uma diretora muito famosa, muito notória. É um documentário, assim, quem puder ficar de olho, né? Quando surgir esse filme, eu recomendo bastante. Perfeito. Você falou que tinha um segundo? O Israelis, né? É um documentário e acho que é uma das principais obras que retratam de uma forma muito interessante, com detalhes, com investigação, uma das coisas que a gente falou aqui, né, que é a mudança da postura, especificamente de parte da comunidade judaica em relação a Israel. Então, é muito interessante as reflexões que eles conjugaram ali sobre é, esse, essa reflexão que os judeus estão fazendo, de como eles encaram Israel, como as famílias encaravam, como essa nova geração está encarando, o quão, de fato, Israel faz parte, enfim, é muito interessante os dilemas, né? Como um Estado que se diz judeu representa essa comunidade, só que ele, na verdade, é um esforço colonial que tem como centro uma violência extrema, né? Isso traz, então, grandes reflexões, é um filme muito interessante para ter contato com esse novo quadro aí, que eu tô dizendo aqui que é incipiente, mas é muito relevante, é muito relevante. Antes de fechar, nós temos as nossas perguntas clássicas aqui, e eu gostaria de perguntar se o senhor tem algum livro que gostaria de indicar aqui nos acompanha. Olha, eu indicaria, a meu ver, um dos melhores novos historiadores de Israel, que é o Ilan Pappé. Ele escreveu um livrinho que eu acho que todo mundo pode adquirir, se chama Os 10 Mitos sobre Israel, mas um outro livro clássico dele é A Limpeza Étnica da Palestina. Os dois títulos estão traduzidos em português. Essa mesma linda capa. Essa é uma das fotos que existe sobre o Nakba. São raríssimas essas fotos. Não houve um filme sobre o que está aparecendo na capa do Ilan Pappé. E o Ilan Pappé é um extraordinário historiador que hoje ensina na Grã-Bretanha. E depois, aí é o outro livrinho, também tem a capa, 10 mitos sobre Israel. Isso
é fundamental para todos que leiam o Breno Altman. Eu não vou fazer propaganda do livro do Breno Altman, porque se falou daqui várias vezes, mas é uma boa companhia. Leiam o Breno Altman e os 10 mitos sobre Israel. A série que eu sugeri é uma série diplomata na Netflix. Por quê? Vejam, bom, é muito interessante para ver como as decisões se dão no interior das grandes potências, da Inglaterra, dos Estados Unidos, mas eu chamo a atenção para ouvirem a conferência que o marido dessa embaixadora, que está aí na capa, faz sobre como atuar na diplomacia. E é uma fala extraordinária sobre a necessidade de falar com todos os interlocutores. Essa é a regra da boa diplomacia. Então, não há essa de não querer falar com o Hamas ou com qualquer outro grupo estatal não armado, ou qualquer opositor, ou qualquer voz favorável a Israel. A conversa tem que ser com todo mundo. E ele faz uma defesa tão dramática que eu achei importante, no pano de fundo de tudo isso que nós falamos, que isso tudo ocorre nessa situação que os diplomatas, os funcionários da ONU, os relatores de direitos humanos têm que conversar com todas as partes, e é o que eu, em 30 anos, tenho tentado fazer. Excelente. E nós chegamos ao final do nosso programa, que é o momento em que nós trazemos as tradicionais recomendações culturais dos nossos convidados aos nossos espectadores. Hoje um pouco diferente, nós não teremos apenas 2, teremos 3 recomendações, começando, como sempre, com leitura. Qual livro, Marco Fernandes, você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? Bom, nós estamos falando muito de um novo Bandung, novo espírito de Bandung, de um novo espírito dos movimentos, de uma renascença dos movimentos, do movimento dos países não alinhados, né? Então, eu queria recomendar um livro do historiador e jornalista indiano, marxista, Vijay Prashad. Um livro que saiu pela Expressão Popular aqui no Brasil. Eu gosto muito do título da Expressão Popular, né? Uma história popular do Terceiro Mundo, mas é muito bom o título original, para o pessoal saber, que é Darker Nations, ou seja, As Nações Mais Escuras, né? Que é justamente isso, é uma história do Terceiro Mundo, e o Vijay retoma de maneira brilhante, né, todo esse fio histórico que começa em Bandung, né, que vai para Bandung na Indonésia, depois em Belgrado, né, a fundação do movimento não alinhado, processos de libertação nacional, né, por exemplo, o caso da Argélia, e é muito interessante porque cada capítulo tem o nome de uma cidade, né? Então ele escolhe uma cidade, então Bandung é um capítulo, Belgrado é um capítulo, que é o movimento não alinhado, Algiers, né, que tem o capítulo argelino, mas o interessante também, tem um capítulo latino-americano, que é Buenos Aires, que aí é sobre a CEPAL, sobre toda a discussão, criação da CEPAL, né, a tentativa de criar instituições dentro da ONU que respondessem aos interesses do terceiro mundo. E, ao mesmo tempo, o livro é muito bom e triste, porque ele também vai falar das nossas derrotas, né? De como que esse processo foi derrotado, tanto por contradições internas, né? E aí, por exemplo, o caso da Argélia é muito interessante, ele né, faz uma brilhante exposição sobre também as contradições internas do governo argelino pós-libertação nacional, mas, sobretudo, ele vai mostrar como que esse projeto do Terceiro Mundo foi abortado, evidentemente, pelos suspeitos usuais, né, pelas ações das potências ocidentais com seus instrumentos, né, seja pela própria ONU, dentro da própria ONU, seja o FMI, seja o Banco Mundial, né, enfim, tudo que significou a crise da dívida no Terceiro Mundo nos anos 80. E eu acho que ler esse livro hoje tem uma coisa muito interessante, a mim me instiga muito, Vitor, para seguir fazendo pesquisa e reflexão, que é justamente o fato de que um dos problemas desse projeto, ele falhou porque nós não tínhamos capacidade econômica, militar, tecnológica para resistir às investidas do Império.
E eu acho que é isso que a gente precisa perceber. Está se criando uma capacidade hoje, sobretudo com a aliança entre China e Rússia, que pode ser uma alternativa para o sul global. Uma alternativa que nós não tivemos nesse período histórico anterior. Então, acho que ler esse livro hoje é muito inspirador, inclusive, para seguir debatendo e seguir construindo uma nova ordem mundial. Excelente. E a segunda recomendação é audiovisual. Que filme ou série você poderia indicar a quem nos acompanha? Tá, eu falei do nosso lado. Agora eu vou indicar uma que é do inimigo. E a gente precisa ver com cuidado e entender, inclusive aprender algumas coisas. Que é a série da Netflix chamada A Diplomata. É uma série que ela foi um fenômeno no ano passado. Se eu não me engano, até onde eu vi, era a série mais assistida na Netflix no mundo no ano passado. Basicamente, é a história, então, dessa diplomata, que é uma diplomata de carreira do Departamento de Estado, que está no Afeganistão, que volta para os Estados Unidos e que ela é indicada para a embaixada em Londres, mas, na verdade, é um teste porque eles estão querendo que ela vire talvez a próxima vice-presidenta, e aí tem uma coisa com o Biden, evidente, tem um personagem que é o Biden, literalmente, né, que é um presidente que está velho, que vai precisar ser trocado, e a vice-presidenta é uma incompetente, qualquer semelhança com a Kamala Harris é uma mera coincidência, e eles estão procurando uma nova vice que não precisaria passar pelas eleições, e ela vai ser testada para assumir esse cargo. Só que nisso aí vem a coisa enfim, Netflix, né? A tecnologia Hollywood, né? É uma história são 8 episódios, super bem contado. Aí entra a Rússia no meio, entra Grupo Wagner, entra Irã, enfim. Toda a salada que nós estamos vivendo é uma tentativa, evidentemente, né, da indústria cultural americana de resgatar parte da legitimidade que os Estados Unidos vem perdendo nos últimos anos. Então, nesse sentido, é brilhante, né? Infelizmente para nós. Mas por isso mesmo que eu acho que nós temos que assistir, para também ver ainda o poder que a indústria cultural dos Estados Unidos tem sobre o imaginário dos povos, inclusive do sul global. Porque essa série foi muito popular nos países do sul global. E tá para estrear a segunda temporada agora em outubro. Então, quem quiser assistir já fica atento para o segundo episódio. É uma desgraça. Eu vi isso em um dia. Eu vi os 8 episódios, eu comecei estava com Covid, então não podia sair, né, de casa. Eu comecei à tarde e acabei de madrugada. Eu terminei falando, que desgraçados, né? Como eles sabem contar a história e narrar as coisas do ponto de vista deles, e os inimigos são os russos, são os iranianos, etc, etc. Então enfim, acho que vale a pena por esse sentido. Perfeito. E a terceira recomendação, eu falei que nós teríamos um bonus track aqui na nossa parte de dicas, é a recomendação internet, cara. O Marco Fernandes vai contar aí o seu novo projeto. Não sei se tão novo, é novo projeto, é um projeto antigo. Já tem um ano e pouco, já tem mais de um ano. Olha. Que é um projeto conjunto do Tricontinental, do coletivo Dongshen, que eu também faço parte, e uma parceria com um periódico chinês. Se puder dar não sei se dá para dar mostrar a capa puder baixar, mostrar a capa dela, isso. É uma revista, é um periódico chinês chamado Wenhua Zhonghang, que significa Wenhua é cultura, é difícil traduzir, por isso que a gente não quis traduzir, inclusive. Zhonghang significa, literalmente, na horizontal e na vertical, então a ideia, cultura, né, uma maneira mais holística, mas tem a ver com, na verdade, com estratégia militar do exército chinês no século VIII, assim, aquelas coisas bem chinesas, né? Mas, enfim, é um periódico, não é acadêmico, porque ele não faz parte do circuito acadêmico, mas ele tem um perfil de artigos mais longos, mais profundos. E a nossa ideia, Vitor, é que assim, a gente está falando cada vez mais sobre China no Brasil, né, e no sul global, mas a gente tem muito pouco acesso a intelectuais chineses, né? Muito pouco traduzido para o português, por exemplo, até para o inglês. Em geral, só se traduz os caras que estão em Londres, Nova York, querendo derrubar o Partido Comunista da China, os chineses, né? Dissidentes. Mas, enfim,
Então, a gente fez uma parceria com eles, a gente faz uma seleção de artigos por tema, e aí o tema da última edição em maio foi o tema da desdolarização e o papel dos BRICS nisso, coisa que, né, tocamos sobre isso aqui. A gente sempre chama um intelectual, pensador do sul global não chinês para fazer a introdução. Nesse caso, a gente teve a honra de ter o Paulo Nogueira Batista fazendo a introdução, né, ele que é um dos grandes especialistas no tema da desdolarização. E aí tem 3 intelectuais chineses, o Gao Bai, Ding Yifan e Yu Yonding, que são intelectuais muito, muito prestigiados aqui, e com seus pontos de vista. Então, a ideia é fazer uma revista em inglês, em português e em espanhol, e a gente ter acesso ao debate chinês, porque o pessoal acha que na China é uma ditadura totalitária, né, que não tem debate, que o Xi manda em todo mundo e todo mundo é censurado, o que é uma baita besteira, uma paranoia ocidental, né? Um país que tem um debate muito rico, um debate público muito rico, nas redes sociais, inclusive, e a gente quer também trazer um pouquinho desse debate para o leitor no Brasil. Então, recomendo, vocês podem encontrar no site do Dongchen ou no site do Tricontinental, vai lá, o Wenhua Zhonghan, e vocês acham. Essa já é o 5º número, já tem outros, estão todos disponíveis em PDF também, online, e tem, inclusive, o primeiro foi sobre geopolítica, que está interessantíssimo também, um debate sobre o que muda na geopolítica chinesa nos últimos anos e, sobretudo, depois da guerra na Ucrânia. Então, fica essa dica também para os nossos espectadores. Perfeito. A gente tem o endereço do site aí, Laila, para a gente colocar aqui, o Wenhua Zhonghan, eu estou com uma pronúncia de chinês perfeita. Wenhua Zhonghan, é isso? Aí, ó. Pô. Perfeito. Quase nativo, pô. Quase nativo mandarim. Posso ir para Xangai quando eu quiser. E vocês viram ali nos artigos alguns, né, alguns textos aí sobre desdolarização, que é um tema importantíssimo que faltou aqui no nosso programa de hoje, mas que você pode acompanhar no Wenhua Zhonghan, né, esse e muitos outros temas importantíssimos.